Mas eu estou diante de homens que não vieram só para encher a barriga, ir embora e não voltar nunca mais. Amém. São homens que estão sendo transformados todos os dias. São pessoas que são amigos. Gil é meu amigo, sabia? Gil é meu amigo de verdade. Muitos anos. Muito mesmo. Muitos anos. Meu amigo. Ele fala assim, rapaz, eu não... Ele olha pra mim e fala assim, sou católico, nasci católico, vou morrer católico. Eu também sou católico. Eu também sou católico. O crente vai lá, não. Eu também sou católico. Então ele vem pela amizade. Porque Deus vai ter em qualquer lugar, né? Então somos todos nós católicos. Cristãos. Amém? Então eu queria te convidar para se colocar de pé, nós vamos orar, porque nós tudo começa pela oração, né? Começa pela oração. Rapaz, hoje aconteceu um negócio bacana lá no nosso trabalho. O Johnny chegou com a coluna que ele não conseguia abaixar. Eu falei, você crê? Ele sempre falou comigo assim, não acredito nessas coisas não, só quem curava era Jesus. Ninguém mais cura não, só Jesus. Eu falei, mas é ele mesmo que cura. Peguei ele, abracei ele, botei a mão nas costas dele e comecei a orar. Dizer que no meio da oração ele queria me bater. Eu apertei e comecei a orar. Em nome de Jesus, solta. Mas no final dizer que já não queria mais bater. E quando foi à tarde ele já estava, graças a Deus, para a glória dele, curado. Ele olhava para mim assim e falava assim, ele fazia assim e falava assim, ó. É ele, não eu não, tá? Tipo assim, para poder ele entender. Te ajuda, né? Mas eu queria que você segurasse a mão do seu irmão nessa noite. E eu queria pedir o pastor Wesley que orasse pelas nossas vidas. Amém? Para Deus poder desatar o melhor dele. Não o que nós queremos ouvir, mas o que ele quer falar conosco. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai. Sim, Deus. Estamos aqui nessa noite para te adorar, para te buscar, para te engrandecer, Deus. Aleluia, Jesus. Porque, Pai, não existe outro propósito maior do que te adorar, do que te bendizer, do que dizer, Pai, quão grandioso é o Senhor, não pelo aquilo que o Senhor faz, mas pelo aquilo que tu és. Deus, eu te agradeço junto com este povo que está aqui, sabendo, Pai, que o Senhor ganhou primeiro as nossas vidas, Pai, nos trouxe aqui, Pai, Deus, com preço de sangue, para que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz. Sim, Deus, ouvir, Pai, o Teu querer. Obrigado, Pai. Pai, para que nós pudéssemos tomar um novo posicionamento diário, para que nós venhamos ganhar uma nação para o Senhor. Aleluia. Deus, fazer a Tua palavra, o ID do Senhor, que é, Deus, Pai, colatina para o Senhor. Sim, Deus. Adoradores, Pai, para Ti. Deus, em nome de Jesus, toma, Pai, pastor David nessa noite. Em nome de Deus, Jesus. usa ele com propriedade exclusiva. Sim, Deus, usa o Pai. Usa a gente que pedir essa palavra. Deus, Pai, que ele venha, Deus, ser um vaso usado do Senhor nessa noite para declarar uma palavra de vitória, uma palavra profética, uma palavra de cura, de libertação. Deus, da forma que o Senhor desejar e querer. Deus, faça a Tua vontade acontecer neste lugar, se possível, Deus. Que não seja uma reunião normal, mas que seja o reino do céu sobre a Deus. Deixe o reino de Deus descer sobre nós nessa noite. Em nome de nós Jesus, possamos experimentar do banquete, Deus. Deus celestial. Nós queremos comer uma comida fresca. Beber, Deus, de uma bebida, Pai, fresquinha que vem somente lá do céu, para que nós possamos experimentar o melhor. Porque a comida de ontem e a bebida de ontem também já não nos satisfaz. Mas a Tua vontade, o Teu querer, Pai, a Tua palavra pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa geração, pode mudar os nossos descendentes. Deus, o Senhor vai conquistar essa cidade, quer o inferno, queira ou não, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 32. Alguém já ouviu falar sobre Senaqueribe? Já ouviu falar, pastor? Já ouviu falar? 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 32. Passados esses acontecimentos históricos, e tudo quanto Ezequias realizou movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes, com o propósito de conquistá-las. Quando Ezequiel viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército
sobre a ideia de mandar fechar a passagem de águas das fontes do lado de fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte do Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. E todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, com todos o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que depositais a vossa confiança para vos deixardes cercar em Jerusalém? Ora, quando Ezequias promete, o Senhor nosso Deus nos salvará das mãos do rei da Síria. Ele o está simplesmente enganando, a fim de deixá-lo morrer de fome e de sede. Continua. 12. Esse mesmo Ezequias não lhe tirou os altos e os altares, e não ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de só altar adorareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, e o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos enganes, Ezequias nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falavam ainda mais contra o Senhor. Deus é contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, a fim de tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração ao Deus nos céus. Então o Senhor enviou um anjo que aniquilou
todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras, sob profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram ao fio da espada. Só até aí. Amém? Queridos, estamos falando de uma situação em que se levantou Senaqueribe e o rei da Síria contra o povo de Israel, contra Ezequias. E interessante que Ezequias chega para o povo e diz assim: olha, não tenham medo. Ele dá uma palavra de vitória, uma palavra de conquista. Ele fala: não tenham medo, porque o Senhor é conosco, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo, maior o que está em nós do que o que estão com eles. Eles estão vindo na força do próprio braço, mas nós estamos indo contra eles com o nosso Deus. Interessante que quando falou isso, o povo se animou e o povo começou a se alegrar. Muitas das vezes nós vamos no culto de domingo, recebemos uma palavra profética, uma palavra que muda a nossa história, saímos de lá assim convictos que ninguém mais toca em nós, ninguém vai vir contra nós, que a gente é alguém que ninguém mais toca, ninguém quer, não vai ter situações para se enfrentar durante a semana. Nós esquecemos que nós estamos numa constante guerra. O diabo ele não descansa, ele trabalha 25 horas por dia, com 1 hora extra, para poder destruir líderes em potencial, como somos cada um de nós. Porque Deus ele conta com cada um de nós, porque quando ele chega para os discípulos, diz: ide por todo mundo, pregando o evangelho, batizar todas as nações, em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tantas as vezes que eu chego para alguém e chego para Felipe e falo assim, para Luiz Felipe, vamos caminhar, vamos romper, você é homem de Deus, você é isso, você é aquilo. Muitas das vezes ele acredita, muitas das vezes nós acreditamos, as pessoas desatam a nossa vida. Por exemplo, as pessoas chegam: Júlio, você é um homem de Deus. Júlio, você Deus te escolheu para isso, Deus vai te honrar, Deus vai te tirar da onde você está, Deus vai te colocar sobre as nações, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Promessas de Deus, Deus não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender daquilo que prometeu. Saímos da igreja, como foi a palavra de domingo agora, foi 15 minutos de palavra, 15 minutos de pregação, mas foi só palavra profética. De que Deus ia fazer, que Deus ia restituir os sonhos, Deus ia restituir os projetos, que Deus ia verdadeiramente nos usar para poder conquistar a Colatina para o Senhor Jesus. Saímos de lá, vamos para nossas casas, nós esquecemos que nós ainda estamos em guerra. E sempre vai haver uma guerra. Sempre vai se levantar situações contra nós. Basta nós confiarmos ao nosso Deus. Basta nós clamarmos ao nosso Deus. Porque no clamor, Deus ouve. E não somente só ouve, Deus vê o clamor do povo. Ele ouve e vê o clamor do coração do povo. Assim como ele olhou lá em Êxodo para o povo de Israel junto a Moisés, ele disse: olha, o clamor do povo chegou aos meus olhos. Eu ouvi o clamor do povo, o gemido do coração. Assim, o que aconteceu? Ezequias chega e libera uma palavra: não, vamos que a gente vai com Deus, Deus vai com a gente, Deus vai fazer a gente vencer, Deus vai fazer a gente conquistar. A nossa família é uma família abençoada por Deus, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas saímos de lá, o primeiro contra-ataque que nós recebemos, abaixamos a guarda, esquecemos no nome de quem que nós estamos, e nós só pensamos em ver a guerra. Só pensamos, os nossos olhos só ficam fitos na guerra. Não está em ver as carruagens de fogo e os cavalos e as carruagens de fogo. Não está no anjo que pode destruir um anjo. Destruiu o exército inteiro de Senaqueribe. Um anjo. E às vezes nós damos tanto valor a Senaqueribe. Um anjo.
A nossa libertação está a um clamor. A nossa libertação está a você chegar para Deus e apresentar, olha, os meus inimigos, não é carne nem sangue, tem se levantado contra, não é contra mim, é contra o Senhor, porque o Senhor está em mim. E quando esses demônios levantam contra a nossa vida, eles levantam contra o próprio Deus de Israel, que habita em nós. Porque em nós confiamos no nosso Deus. Sabia, Toninho? Nós confiamos num Deus vivo. Um Deus que ele não está com a mão encolhida. Os ouvidos dele não estão tampados. Os olhos deles estão abertos para ver, para poder ouvir e para abençoar. Mas aí o que acontece? As pessoas começam eles começam a ficar amedrontados. Amedrontados. Por quê? Porque Senaqueribe ele começa a mostrar o arsenal deles. Por quê? O engano. A ameaça. E quando a gente tira os nossos olhos do Senhor, qualquer coisa nos ameaça. Qualquer situação fica ameaçadora contra nós. A gente pode ver a diferença aí quando vem Davi contra Golias. Golias ele vem com a mesma situação de Senaqueribe. Ele fala assim, rapaz, você vem contra mim com pau e pedra? Ele fala, hoje mesmo vou cortar a sua cabeça, hoje mesmo, né? Então ele começa a dizer que o nosso inimigo, ele não vem bater de frente. Ele vem para tocar as nossas emoções. Onde ele sabe aonde é o nosso ponto fraco. Ele sabe aonde é a nossa debilidade. E ele sabe aonde a gente sente medo. Ele sabe aonde é o nosso desafio. E ele vai tocar onde é o desafio. Ele vai tentar minar onde é o desafio. E ele começa a apresentar. Já lutamos com várias nações. E nenhum dos deuses dessas nações puderam nos vencer. Nenhum pôde fazer escapar das nossas mãos. Nenhum desses. E quando Ezequias ouve isso, ele entra numa profunda, assim, quase que um medo. Ele começa a orar. Ele começa a apresentar a Deus aquela situação. E quando ele apresenta a Deus aquela situação, Deus libera o anjo. E o que nós temos feito diante dessas situações que tem chegado contra nós? Às vezes nós achamos que toda situação que chega, que tenta nos sufocar, vai nos matar, vai nos destruir. Não tem como mais vencer. Eu vou voltar atrás, eu vou fazer tudo de novo que eu fazia. Sim, eu sei das coisas. Você está entendendo? Às vezes nós somos muito fortes até nós entrar alguém da nossa confiança ou alguém tocar no nosso ponto fraco. Consegue nos desequilibrar. Nós precisamos crer que existe promessa de Deus. Precisamos crer num Deus que disse que ele se levantou e disse, antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, o versículo que mais me chamou a atenção foi o 7 e o 8. Que é para nós. Que é para cada um de nós. Quando o inimigo ele tenta rondar a nossa casa,